Aos queridos companheiros, um bom dia. Que Deus abençoe o dia de cada um de nós, para que hoje possamos ser melhores que ontem. Damos continuidade no nosso tema semanal, trazendo para cada companheiro uma lição que vai fazer com que nós possamos entender um pouco mais os ensinos do Mestre Jesus. E assim, unidos ao Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos amigos espirituais que nos ajudam tanto e nos ensinam através de Jesus, nós caminhando com o Mestre para que um dia possamos chegar a Deus, nosso Pai, numa gratidão imensa, Senhor, por tudo que recebemos, por todas as oportunidades de aprendizado, para que possamos ser cada dia melhores em entendimento, em compreensão das Tuas leis divinas, mais fraternos, mais amorosos. Abençoa-nos, Senhor. Graças a Deus. E numa prece de entendimento que temos, que ainda fazemos tantas coisas erradas, né? Até por ignorância, porque muitas vezes achando que estamos sendo certos. Emmanuel traz para nós no livro Pão Nosso, na mediunidade do nosso Chico Xavier, a lição Compreendamos, a lição 48 de Pão Nosso. Ele começa com uma frase de Paulo: sacrifícios e ofertas, holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram. Paulo diz isso como uma prece a Deus, né? Na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Ele, neste ensinamento, segundo a sua carta, ele tenta mostrar que muitas vezes as nossas oferendas a Deus fazem parte do nosso aprendizado, claro. Elas são inúteis espiritualmente. Pode ser boas fisicamente, que às vezes deixamos de nos alimentar com alguma coisa que a gente goste, para oferecer a Deus esse sacrifício. Deixamos de vestir uma roupa, de cortar um cabelo, de ir a tais determinados lugares, achando que isso é sacrifício que nós estamos fazendo e que isso vai trazer um benefício para alguém. Antigamente, no tempo mais primitivo da Terra, se oferecia sangue dos animais a Deus para que Ele pudesse perdoar nossos pecados, nossos erros. E Paulo, na mesma carta aos Hebreus, ele diz: não é o sangue do animal que vai perdoar o seu pecado, o seu erro. O animal não tem nada a ver. O que perdoa, o que Deus perdoa em você é quando você entende que errou e muda. E por isso ele diz que sacrifícios e ofertas, holocaustos e oblações não te agradaram, como se fosse uma prece conversando com Deus. Isso não te agradou, porque, na verdade, eu não mudei nada. Ofereci o sangue, ou seja lá o que for que eu tenho oferecido, mas o meu sentimento e o meu pensamento continuam o mesmo, né? E aí Emmanuel
traz para nós a lição dizendo assim: o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. A gente, lendo a história, a gente lembra dos deuses, né? Onde só aquele que tinha muito dinheiro, que tinha uma situação muito boa, podia oferecer uma coisa maravilhosa para Deus, uma coisa cara, onde as criaturas mais pobres não tinham sequer a vontade de pedir, porque eles não poderiam oferecer nada. E era uma grande diferença entre todos, né? E aqui Emmanuel nos lembra do tempo que eram conduzidos sangues humanos aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje, se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. Então, ainda hoje, a gente já percebeu que muita coisa não vale a pena, não adianta, não vai valer para nada, né? Mas ainda assim a gente arrisca levar uma oferenda a Deus para que Ele nos perdoe por um erro cometido, que está pesando na nossa consciência. E Jesus diz assim: se tens uma oferenda para Deus, deixa de lado. Vai, faz as pazes com teu inimigo. Volta e ofereça a Deus o que tens para oferecer. Que grande ensinamento, né? Eu colocaria aos pés do altar tudo que eu pudesse de melhor ou daquilo que para mim teria sido melhor, mas o meu sentimento não haveria mudado. Mas na medida em que eu me conscientizo deste ensinamento e vou até aquele ou aqueles que me humilharam, que me ofenderam, ou sei lá, por algum motivo eu fiz deles um inimigo. Mas chego até eles e o trato como irmãos, como filhos de Deus. Aí sim, o meu coração está limpo, o meu sentimento está luminoso e eu volto feliz porque eu ganhei uma vitória para mim mesmo. Venci o meu orgulho. E aí eu posso oferecer a Deus não como uma oferenda para que Ele perdoe o meu pecado, mas pela oportunidade que Ele me deu de eu fazer as pazes com aquele que estava perturbando a minha consciência, pesando na minha consciência e no meu sentimento. E Emmanuel continua assim: o cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Jesus ensinou como nós deveríamos caminhar, né? Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, e nos revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. A mais elevada concepção que podemos fazer de Deus,
porque nós ainda temos uma concepção de que Deus precisa das nossas ofertas. Ele não precisa que ofereçamos flores, que ofereçamos velas, que ofereçamos o que temos de melhor para Ele em termos de matéria. Ele precisa que nós espiritualmente caminhemos com Jesus, aprendendo com Ele a ser manso e humilde de coração. Só. A lei maior do Evangelho que Moisés recebeu e que depois Jesus fez dos 10 mandamentos 2 importantes, diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nada mais que isso. E como é difícil para nós envolver o outro em vibrações de amor quando nós percebemos que ele erra. Como ainda é difícil mudar o nosso sentimento. Então, nós ainda não conseguimos cumprir esta lei, que é a maior de todas, que através dela é que a nossa vida se ilumina, que a nossa caminhada se torna mais fácil, mais bela, porque muitas vezes, chorando junto com o outro, nós sofremos, mas dividimos a dor do outro, que na maioria das vezes errou pela ignorância. Então, a mais elevada concepção de Deus não seria as nossas ofertas, mas sim a mudança interior de pensamentos, de sentimentos, de palavras e de ações. E ainda temos tanta dificuldade. Emmanuel continua dizendo assim: na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de oferecer-lhe vigilância afetuosa. Então, eu tenho um pai ou uma mãe que são mais persistentes na educação e na vida reta que eles desejam para a gente, e aí nós oferecemos presentes a eles para que eles possam diminuir a vigilância, diminuir talvez aquela rispidez que a gente acha que eles têm, né? Então, se eles não gostariam que isso acontecesse, porque um pai que deseja que um filho caminhe na linha reta, não é presentes que vai mudar o pensamento dele. Ele pode receber o presente, mas diz, não, mas aí você errou, né? E continua ensinando, e a gente não gosta muito, mas a gente precisa aprender. Então, Emmanuel diz assim, se esse pai e essa mãe na Terra não gostariam de receber presentes para mudar o seu modo de vida, o seu modo de educação, imagina Deus, né? Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha a todo misericordioso, no pressuposto de conquistar a benevolência celeste, né? Então, eu errei, tenho consciência disso, vou e ofereço umas flores no altar, velas, faço uma oração ali, ajoelhada, choro, peço perdão, saio dali,
a mesma criatura, porque eu não tive a menor consciência de que eu mudo tudo quando eu mudar. E ele diz assim: é indispensável trabalhar contra o criminoso engano, né? Você pode oferecer flores, você pode oferecer velas, você oferece a tua alimentação, aquilo que você mais gosta, qualquer coisa que tire de você aquilo que você gostaria. Mas para Deus, na verdade, o que vale a pena é a mudança interior de entendimento, de seguir Jesus naquilo que Jesus nos ensina. É isso que vale. E quando nós nos conscientizarmos disso, nós teremos seguiremos o Evangelho dentro dos seus ensinamentos, erraremos menos, amaremos mais. E ele diz: a felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando os seus componentes cumprirem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Né? E eu me lembro agora que tem pessoas que vão para suas igrejas, seus templos, casas espíritas, seja qual for a religião, não importa, ali se penitenciam, oram, pedem, choram, né? De joelhos, muitas vezes, oferecemos, nossa, um monte de coisa ali na hora, mas que saindo de lá, nos esquecemos de tudo, muitas vezes. E na primeira pedra do caminho saímos chutando e xingando. A nossa consciência diz: mas ali eu já fiz o meu pedido, eu já fiz a minha oração, nossa, já estou bem com Deus. E esquecemos que no portão estava a primeira prova, que era passar por ela com ânimo sereno, aceitando a vontade divina, tratando o outro como eu gostaria de ser tratado. É isso, a lição de Emmanuel hoje, e nós nos lembramos de Eurípides Barçanufo, numa história linda que ele deixou para nós. Eurípides era um trabalhador 24 horas por dia, médium excelente, porque a sua dedicação era imensa na sua vida. Quando ele se sentia muito fraco, ele corria para uma gruta que existe em Sacramento, e ali, em oração, ele se reforçava, buscando em Deus a força para o trabalho que ele fazia lá em Minas Gerais, em Sacramento mais propriamente. E um dia ele sonha e ele percebe que seu espírito voa, vai embora, vai indo, e de repente ele se vê num lugar lindo, aonde ele percebe que alguém orava ao longe. E ele começa a se aproximar, mas de repente ele percebe que ele não deveria chegar mais perto. Era uma luz imensa que iluminava tudo e todos. E ele diz: meu Deus, será que eu estou em frente a Jesus? E ali ele se posta esperando para ter a certeza do que ele estava vendo. E ele percebe que Jesus chorava.
E ele diz: Senhor, o Senhor chora pelos infelizes do mundo? E Jesus olha para ele e diz: não, meu filho, eu choro por aqueles que têm conhecimento das leis divinas, seguindo o Evangelho, mas não as cumprem. E ele volta, acorda no seu quarto. Segundo a história, ele nunca mais parou de fazer os benefícios que ele podia para quem estivesse à sua frente, sem julgamento. Hoje ele é um espírito de muita luz na parte espiritual, um médico de muita luz. E nós pegamos o exemplo dele, não que nós consigamos ainda, mas aos poucos, nos lembrando dessa história tão bonita, a gente vai, com certeza, curando as nossas feridas e sendo mais fraterno, mais amoroso, seja com quem for, sem nos importarmos em julgamentos, porque quem faz julgamento é Deus. Graças a Deus, amigos, a gente conseguiu fazer mais um tema. Deus nos permitiu. Fazemos as nossas orações em vibrações de amor, Senhor. Abençoe-as, para que elas caiam por toda a terra como chuva de bênçãos, envolvendo corações e mentes, principalmente daqueles que te conhecem, mas não te cumprem as leis divinas. Nós oramos pelos infelizes da terra, por todos aqueles que ainda trazem dor, guerras e sofrimentos. Espíritos infelizes que, por não entenderem a tua lei, ainda se ferem, ferindo aos outros. Vibramos pelos doentes físicos, aonde houver um leito de dor, um grito de socorro. Vibramos por todo profissional de saúde, em vibrações de luz, sabedoria e amor. Fazemos vibrações pelo nosso Brasil, envolvendo todo o seu povo, todos os políticos, para que sejam mais iluminados, mais conscientizados em leis de amor. Fazemos vibrações pelas nossas famílias, pelos nossos queridos na parte espiritual, por todos os que estão desencarnando e por todos os que voltam em reencarnações. Que a mão divina guie, ampare e ilumine a todos. Finalmente vibramos por nós mesmos, que queremos hoje ser melhores que ontem. Com a tua bênção, Senhor. E terminamos fazendo a prece por entendimento que Emmanuel nos ensina. E ele diz assim: Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedem podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre,
a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Essa é uma prece que Emmanuel nos ensina para que nós possamos ser mais conscientes de tudo que nós recebemos do alto, todas as bênçãos, todas as formas de ensinamento no nosso dia a dia. Graças a Deus.